Mas agora, política do dia. Tá aí na tela, João Magalhães, Zé Maciel e Tássio Cruz. Olha aí, João, onde é que o Tássio está? Está num lugar muito confortável. Aí tem direito a meia luz, ar-condicionado, sono e um botijão de gás para levar para casa. Tá caro o gás, pode levar para casa. Mas falando de Tássio Cruz, Tássio, a gente comentou anteriormente sobre aquele grupo, Fábio Xavier, Nerinho, Isaías, parece que é aquilo que a gente comentou mesmo e adiantou, né? Todo mundo está se preparando para ir para o PSB, né? Isso mesmo, Douglas, confirmado. Ontem eu consegui falar com exclusividade com o deputado Fábio Xavier, na Assembleia Legislativa do Piauí, e ele confirmou para a gente que ele, Nerinho e Isaías vão mesmo para o PSB e revelou também uma candidatura a deputado federal nessa federação com o PT e fez uma meta ousada. Quase a metade da Assembleia, segundo ele, vai ser eleita a partir dessa federação. Vamos ouvir. Já está 100% fechado, né? Nós vamos integrar as fileiras do PSB, do ex-governador Wilson Martins, e vamos participar da federação, né? Também vamos apoiar o Rafael Fonteles, o governador Wellington Dias, que será candidato ao Senado, né? E com toda a alegria vamos votar também nessa chapa majoritária. Vamos contar com a presença do deputado Temístico Filho Nelo como candidato a vice. Isso já está definido, vai para o PSB, vou eu, Isaías e Nerinho, isso já está acertado. O Jadiel vai disputar a federal por lá, Jadiel da Jupi Alimentos, e o Wilson Martins. Tássio, eu queria acrescentar aqui uma informação que eu colhi hoje. Eu conversei com o deputado Gessivaldo Isaías, do Republicanos, que vai estar aqui na terça-feira, no Dia News, e ele me disse o seguinte, que estava, nesse momento, e vai passar os próximos dias, trabalhando a formação de uma chapa proporcional no Republicanos. E aí eu perguntei para ele, eu vou fazer essa colocação e você junta já todas as informações para o seu comentário. Aí eu perguntei, deputado, em relação à possibilidade de uma federação, do Republicanos participar de uma federação, porque aí o Republicanos a tendência a apoiar o presidente Jair Bolsonaro. O senhor faz parte aqui da base governista liderada pelo governador Wellington Dias. Ele disse que há a tendência muito grande do Republicanos não fazer federação nenhuma, exatamente por conta desses problemas localizados nos estados, e disse que os diretórios estaduais estão liberados para tratar das suas relações partidárias para essa eleição, para não ter nenhum problema. Então, não vai haver, me parece, a gente estava comentando aqui que poderia haver uma barreira, mas parece que não vai haver nenhuma barreira. E ele disse mais, que está tratando da formação da chapa proporcional com o deputado federal Flávio Nogueira. É quem está conduzindo o partido. Pois a gente cogitou a possibilidade, por exemplo, tanto do pai quanto do filho irem para o PSB. Ele disse, não, estou tratando da formação dessa chapa com o deputado Flávio Nogueira. Só complementando essa fala do Fábio Xavier, Douglas, eles esperam eleger até 14 deputados nessa federação entre PT, PSB, PV e PCdoB que se desenha, ou seja, quase metade da Assembleia, uma meta bem ousada, que deve chegar próximo. O PT já tem uma bancada de 6, os 3 aí já estão eleitos, eles buscam então ampliar um pouco aí essa participação. Quanto à questão dos Republicanos, a questão é essa, né? O partido precisa dar segurança aos estados para conduzir as suas estratégias, né? Com a aproximação dos Republicanos de Bolsonaro, dificulta um pouco essa aliança com o PT, por exemplo, aqui no estado. Essa história de vão se dar autonomia aos estados, nós já escutamos do PL e não funcionou. Então, caso o Republicanos mantenha essa tendência de se aproximar de Bolsonaro, fica assim difícil, mas claro, está sendo discutido tudo isso em Brasília. E eu acho complicado, principalmente para a chapa federal, o deputado Flávio Nogueira conseguir montar uma estratégia para ter aí 160 mil votos no Republicanos. Eu acho pouco provável, eu acho que ele deve acabar em um partido grande ou nessa federação do PT mesmo. Eu vou passar com a Aida Maciel, porque ontem nós tivemos já, no final da tarde, né, Aida? Na tarde, finalzinho da tarde,
a divulgação da informação, inclusive com o decreto, com o documento, do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que determinou que não haverá ponto facultativo no carnaval. E você conversou com o secretário de governo sobre isso, né? Pois todos, boa tarde inicialmente, Boa tarde. Douglas, e a todos do quadro, Eliezer, que vem aí daqui a pouco, enfim, Tasso e João. Bem, realmente todo mundo na expectativa, você falou aí dos números da Covid, todos na expectativa sobre essa liberação ou não do carnaval, sobre essa questão dos servidores trabalharem ou não, o Cindy Lojas também se posicionando. Então, vamos ouvir aí o que fala o secretário de governo sobre esse decreto. A partir da reunião do COI realizada aqui na Prefeitura nessa semana, foi passada a orientação de que, considerando que o Carnaval tradicionalmente é um feriado mais festivo, em que as pessoas se aglomeram, né, para comemorar, o mais prudente por parte da Prefeitura seria, nesse exercício de 2022, não decretar o ponto facultativo para a administração. E aqui é preciso deixar bem claro que o Carnaval, ele por si só, não é feriado. Apesar do costume recorrente das administrações decretarem ponto facultativo, se a Prefeitura tivesse permanecido inerte em relação a isso, o expediente dos servidores permaneceria normal, desde que não há feriado nacional, nem estadual e nem municipal nesse sentido. O decreto ele trata somente do funcionamento das repartições públicas da administração direta e indireta. Então, o funcionamento do comércio ele vai depender do que foi pactuado anteriormente, né, entre os Cindy Lojas e os sindicatos comerciários. A Prefeitura não entrou nessa seara aí do relacionamento privado entre essas duas categorias. Aí aquela questão, o objetivo aí é manter as pessoas ali no trabalho e tal, e evitar festas, aglomerações. Mas, enfim, você falou no Cindy Lojas, o Cindy Lojas está cobrando o cumprimento daquele acordo, né, do ponto facultativo. Eu pelo menos, acredito que o fato de não declarar ponto facultativo não vai alterar absolutamente nada. Em festa, quem quiser fazer festa, ou deixar de fazer, não vai alterar nada, né? Olha aí, o secretário André Lopes, que nós ouvimos com esse decreto, com essa informação, Douglas, eu pondero também e analiso que, independente, tanto a Prefeitura como o Governo do Estado, que nós ainda devemos ter aí o posicionamento, e eu soube que ainda hoje, decretar o ponto facultativo ou não, se o empregado está trabalhando, isso não vai impedir, infelizmente, que mais tarde ele não saia e não aglomere. Assim como o posicionamento do Cindy Lojas. O Cindy Lojas quer reabrir, a gente sabe, sempre se posiciona aqui, que sabe que a economia tem que fluir, tem que continuar, que nós já estamos num outro momento, mas também não vai impedir, como eu ouvi o Cindy Lojas dizendo, que o funcionário fica trabalhando e aí também contém a aglomeração. Como assim? Não contém aglomeração. A gente está trabalhando, não quer dizer que mais tarde, ainda mais no momento que é carnaval, que todo mundo mesmo não tendo carnaval, não tendo as festas, tendo as restrições, quem impede alguém, Douglas e colegas, de fazer uma festa privada, né? À noite, de sair depois. É claro que nós estamos aqui incentivando a que isso não seja feito, independente desses posicionamentos e independente dos decretos. Mas os decretos são oficiais, né? Temos que obedecer. E eu tive aí de fonte, Douglas, que hoje à tarde ainda, nós deveremos saber do posicionamento do Governo do Estado. Então, fica um ponto de interrogação se o Governo do Estado vai seguir também a Prefeitura ou se vai tomar uma outra decisão. Mas o que a gente espera mesmo é que nenhum de nós se aglomere nesse tempo de carnaval, que, como colocou aí o secretário, tem também os seus senões em relação a ser feriado. João, a gente sabe das boas intenções do prefeito e no caso, por exemplo, se o governador decretar também que não haverá ponto facultativo, a gente sabe da boa vontade. Mas, enfim, quando quer aglomerar, não tem jeito, né? Não tem como impedir, né? Nesse momento, eu diria que o mais essencial é apelar para a consciência da própria população. Afinal de contas, a gente vive um momento muito importante da pandemia, porque os casos realmente estão aumentando de forma avassaladora, não só de casos de Covid, mas como de óbitos, infelizmente. Há uns 3, 4 dias que a gente registra 18, 13, enfim, mais de uma dezena de mortes, coisas que a gente não via, né, nos últimos meses. Exatamente. Então,
Então, acredito que o poder público, obviamente, precisa cumprir o seu papel, mas é preciso também que a imprensa, enfim, toda a sociedade, lembre da responsabilidade de cada cidadão, de cada cidadã, de evitar aglomeração, independentemente de ser lá no período do carnaval ou um pouco antes, de tomar todas as medidas de segurança sanitária, enfim. Eu diria que a gente vive um momento em que não dá para afrouxar as regras e, claro, tem que exigir, reivindicar mesmo, pedir para que a população seja responsável, né, tenha responsabilidade consigo próprio e também com o seu semelhante, porque de fato a pandemia ainda não acabou, pelo contrário, hoje a gente vivencia um momento em que os números estão em alta. Agora, o que eu estou sentindo falta, e essa é uma obrigação do poder público, o que eu estou sentindo falta, eu estou sentindo falta das campanhas. Sim. Você não tem campanhas sendo veiculadas nos meios de comunicação, trazendo esses números, mostrando a situação atual, o crescimento dos números, palavras de especialistas. Inclusive, eu defendo até que muitas campanhas sejam feitas, inclusive, agressivamente mesmo, se mostrando a realidade. Tanto, Douglas, né? Que quando a gente conversa com profissionais da saúde, eles sempre demonstram uma certa preocupação com a realidade dos hospitais, sejam eles públicos ou privados, né? Então, quando a gente conversa com quem está vivenciando a situação, eles sempre demonstram uma certa preocupação. A população que não está infectada, que está indo normalmente ao trabalho, muitas vezes tende a achar que a situação está mais tranquila, porque não está precisando ir ao hospital, não está sentindo nenhum sintoma gripal. Só vai se dar conta de que o momento realmente demanda muita atenção quando começa a sentir algum sintoma gripal ou quando alguém da família, alguém da sua casa começa a também passar por algum desses sintomas gripais. Então a gente está num momento que de certa forma é perigoso neste sentido e que demanda muita responsabilidade por parte de cada cidadão e claro que o poder público precisa fazer sua parte, principalmente alertando a população de que o momento não é de baixar a guarda, pelo contrário, é de seguir cumprindo as medidas de distanciamento social e evitando aglomerações. Se você me permite, Douglas, bem rapidamente, em cima do que você está falando de campanha massiva, que é uma coisa que eu sempre trato, que deve ser mesmo uma campanha mais massiva, eu estava na Fundação Municipal de Saúde e me chamou a atenção de passar um carro de som do Sindicato dos Bancários pedindo, alertando tanto a população como os próprios funcionários, dizendo do número de casos que está havendo entre os funcionários e para que as pessoas evitem ir nos bancos e para que os bancários também se protejam. Então, a gente pensa que não, mas desde um carro de som até uma campanha na televisão, panfleto ou evitando panfleto na internet, temos a internet aí, é de super importância nesse momento. Muito importante. Olha, você conversou com o vereador Luiz Sampaio, do Progressistas, que rebateu o doutor Pessoa, rebateu os ataques à memória de Firmino Filho. Inclusive, nós comentamos aqui exatamente essa questão de ter citado o ex-prefeito Firmino Filho. Nós antecipamos até essa questão aqui. E você conversou com ele sobre isso, né? Isso, e seu amigo de casa se lembrar, o prefeito doutor Pessoa se referiu ao Firmino como o finado, né? De uma forma até pejorativa. E o Aloysio analisou isso e uma mudança preocupante que chega à Câmara, Douglas. O filho do prefeito é quem vai controlar a bilhetagem eletrônica do transporte de Teresina e o vereador Aloysio falou a respeito. O prefeito tem que esquecer o passado, a gestão passada já acabou. Inclusive o prefeito Firmino Filho já não está mais nem aqui entre nós. E tem que focar no presente da gestão dele. Já se passou um ano de gestão. E agora está iniciando um outro ano. Então, é necessário que o prefeito foque nessa gestão e mostre resultados, já que ele, na campanha eleitoral, fez muitas promessas, inclusive a de melhorar e resolver o problema do transporte coletivo, que, no que a gente sabe, o transporte coletivo foi piorar na sua gestão, onde temos apenas 200 ônibus rodando hoje, levando 72 mil passageiros, quando na gestão anterior, antes da pandemia, nós tínhamos 400. Mas acredito que o controle a prefeitura realmente precisa ter. O que a prefeitura não deve ter é a gestão financeira, já que há uma licitação de um serviço que é para ser explorado por um particular. Não tem sentido a prefeitura agora controlar esse caixa, né? Até porque a gestão pública ela precisa ser muito transparente, muito... essa comercialização ela precisa ser muito
bem colocada. Isso não é de praxe do Brasil. Na realidade, pelo estudo que eu fiz, a maioria das cidades não tem esse controle feito tem o controle feito pela prefeitura, mas não tem a gestão financeira executada pelas prefeituras. Então, acredito que isso nós precisamos discutir melhor, chamar aqui ambas as partes para entender como é que isso funcionaria. E aí, Tássio, como é que vai ficar essa questão aí? Já está repercutindo negativamente? Como é que vai ficar? Como é que isso deve ser discutido a partir de agora na Câmara? Eu conversava hoje pela manhã com o filho do prefeito, Pessoinha, e ele me explicava mais ou menos como deve ficar isso, Douglas. A prefeitura quer modernizar o processo de venda, de compra, né, de tickets, né, e cartão, porém preocupa, porque a prefeitura não consegue oferecer o ônibus para o cidadão se locomover, como é que agora ela vai controlar também a passagem para quem entra no ônibus. Então, assim, é uma gestão que promete muitas soluções, muitas alternativas mirabolantes, modernizar, mas não oferece o básico. Daqui a pouco a ETURB vai estar vendendo passagem para o ônibus que não existe. Porque se continuar desse jeito, não vai existir ônibus para o morador de Teresina se locomover. Então, eu acho que a prefeitura devia focar primeiro em resolver o impasse junto ao CETUT de veículos, quantidade reduzida de veículos, para depois começar a pensar nesse ponto. É um ponto que precisa ser melhorado, precisa ser modernizado, não se cabe mais, em pleno século XXI, comprar só em espécie ticket, cartão, abastecer cartão para andar no transporte público, com Pix, com esse tanto de modernidade, mas eu acho que a prefeitura olha para a montanha e tropeça na pedra pequena, porque não tem o produto final, que é o ônibus para o transporte público. E lembrando que essa solicitação do controle da bilhetagem eletrônica foi a própria prefeitura que fez. A doutora Nayara, que é assessora jurídica do CETUT, esteve aqui, diz que os empresários concordaram com essa requisição da prefeitura, mas a prefeitura nunca assumiu. Né? E além dessa história aí da bilhetagem, tem que resolver o problema dos pagamentos. Porque a doutora Nayara deixou claro aqui, o que está sendo pago mensalmente é a dívida de 2020. Falta ainda negociar 2021, 2022 não foi pago absolutamente nada. Então são problemas que vão estourar o João lá trazia, no Ministério do Trabalho. No jornal, a dívida triplicou, né, triplicou. João? Nos últimos dias o João trazia bem. Agora eu queria fazer uma pergunta rápida para o João aqui, antes de encerrar. Quanto é que é o coffee break mesmo, João, lá? Que você foi 300 mil, né? Hã? 300 mil reais o todo da licitação, o coffee break cerca de 60 reais. Mas aí qual é o dia mesmo que você ficou? Dia 11 de Você vai estar lá, né? A gente vai acompanhar, você vai lá e eu queria inclusive que você fizesse uma degustação para saber realmente, você desse a sua impressão, não só quantitativa, mas qualitativa também. Tá certo. Viu? Vai acompanhar. Você já não gosta muito, então você vai lá e, entendeu? Faça. Olha, o quadro vai ser mais rápido hoje, porque o Elias está aqui. O Elias está presidenciável hoje, né? Presidenciável. Acompanhou o ex-ministro Sérgio Moro, que esteve aqui no Piauí. Aliás, não só, eu dizia aqui antes, não só o ex-ministro Sérgio Moro, mas o presidente Bolsonaro também está circulando pelo Nordeste. Ou seja, os presidenciáveis todos estão focando no Nordeste, que é uma região tradicionalmente conquistada pelo PT, pelo ex-presidente Lula, com exceção do Ceará, que deu vitória ao Ciro Gomes, porque é de lá, foi governador, exerceu vários cargos, mas mesmo assim, com a vitória de Ciro Gomes, Lula tem também uma votação muito grande lá no Ceará, e é um cenário que deve se repetir, mais ou menos, não há nenhum indicativo de que isso mude. O que os presidenciáveis estão tentando realmente é ver se conseguem furar esse bloqueio aí. Tássio, obrigado Edna, obrigado ao João. Amanhã a gente volta na sexta-feira, aí com 1 hora de quadro, eu prometo aqui 1 hora de quadro, para a gente passar ali tudo que ficou de hoje e as notícias de amanhã. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. Amanhã volta a Política do Dia.